Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que prometi a segunda parte do vídeo sobre a Igreja da Salvação. Na verdade ele já está gravado, só falta a edição. Mas aqui, diante de alguns fatos que aconteceram no nosso país nesses últimos dias, não dava para ficar sem falar sobre esse assunto. Nascida em Parintins, interior do Amazonas, Dilemar Cardoso, de 32 anos, mais conhecida como Didia, que entre os anos de 2016 e 2020 representou a Sinhazinha, filha do fazendeiro, no Boi Garantido, no Festival Folclórico de Parintins, muito conhecido no país inteiro. E tudo que eu fui vendo, eu consegui ver que todo o contexto desse caso é de extrema importância para a gente abordar, para a gente conversar. Só que ele é tão absurdo que eu não sei nem por onde começar. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, que é o mais gritante ali, é o perigo do uso de substâncias ilegais. Que as pessoas já estão cansadas de saber o mal que causa. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que qualquer um vai se perder nessa situação. Existem sim alguns organismos que são mais fortes. Por enquanto nem a ciência descobriu ainda qual a causa exata de algumas pessoas viciarem já na primeira vez, na terceira, e outras conseguem fazer uso de substâncias ilícitas praticamente durante a sua vida toda e não lhes causa praticamente mal algum. Mas isso não é desculpa para você fingir que não vê todo o mal que isso causa e ir lá experimentar. É a mesma coisa que meter a mão no fogo para ver se queima. Como não existe nenhum exame preliminar que você pode fazer para saber se você vai ou não ficar dependente daquilo, eu acho melhor não arriscar, né? A imensa maioria que experimenta fica dependente e causa não só problema para ela, mas causa problema para a família, para os amigos, inclusive para a sociedade. Afinal de contas, grande parte de crimes como roubo, latrocínio são cometidos sob influência dessas pragas. É claro que vai depender muito do caráter da pessoa, né? Existem pessoas que podem fazer uso até indiscriminado e elas não vão ficar violentas, mas isso é, sei lá, 1 a cada 10, tá? Eu chutei, tá bom? Eu não sei a estatística disso. Outro ponto, maus tratos a animais. Na casa tinha cachorrinhos, tinha cobras que eram da Didia, inclusive ela fez vídeos lindos, né, com as cobras que provavelmente cresceram com ela, deveriam ser legalizadas, senão ela não ia postar. Mas quando acontece de você não se importar com mais nada, eles ficam a Deus dará. E com certeza sofrem também. Eles criam um vínculo com a gente. Então, quando as pessoas abandonam, maltrata aquilo, para o animalzinho é extremamente doloroso. Porque eles podem até ter uma consciência diferente da nossa. Porém, eles têm. E têm sentimento também. E como a Didia acabou entrando em uma depressão muito forte por causa de um negócio que aconteceu no relacionamento dela, eu acredito que vocês devam lembrar. Eu não sou muito adepta de assistir realities,
Mas, né, com tudo isso que tá acontecendo, que tá sendo falado, eu soube que ela foi participar de um reality, inclusive foi a ganhadora. E quando ela saiu do reality, quando o reality finalizou, o namorado dela tava lá e fez um pedido de casamento bastante extravagante. E ela ficou extremamente emocionada. Então, dava pra gente perceber claramente o tanto que ela amava esse moço. Não sei o porquê ele termina o relacionamento e ela acaba sofrendo demais e caindo em uma depressão. No início eles ajudaram, mas chegou uma hora que ela não conseguiu mais dar conta. E o uso das substâncias ilícitas acabava anestesiando ela das dores emocionais que o término de um relacionamento causa. Tanto que um amor não correspondido é uma das maiores causas de dor e queda emocional do mundo. Isso é estatística, é um dos maiores. Acho até que vem em primeiro lugar e depois vem a queda financeira e a falência. Então, a gente não pode julgar uma pessoa que está sofrendo da maneira que ela estava sofrendo. E também não podemos julgar o rapaz por ter feito todo aquele circo, né? E depois terminado com ela. A gente não sabe o que aconteceu. Ela era modelo, estava sempre, né, no meio desse pessoal de artistas, de outros modelos. Eu imagino que você ter relacionamento com uma pessoa que vive nesse mundo não deva ser fácil. Então não cabe a nós julgamentos. Mas, para a gente ter uma noção da gravidade disso, a Didia ganhou 15 quilos depois desse término. Algumas pessoas param de comer, emagrecem, e outras acabam descontando a frustração na comida e acabam com esse sobrepeso. Depois, ela tenta, porque ela lutou, coitadinha, e ela consegue emagrecer, porém ela emagrece tanto. A gente não sabe se ela chegou a fazer o uso de algum medicamento, porque ainda existe alguns medicamentos que são legalizados, né, pela Anvisa. Porém, ela volta a aparecer nas mídias sociais extremamente magra. Inclusive, né, praticamente todo o visual renovado. Ela tá com cabelo ruivo, né? Deve ter feito uma decapagem. Ela tava linda, mas a gente sabe como que é vida de celebridade de internet. Ouve-se de tudo. Alguns falavam que ela tava linda, outros criticavam, condenavam, mas ela não estava ainda forte o suficiente para superar essas críticas. E eu imagino que tudo isso que ela teve que aguentar nas redes sociais dela pode ter sido a gota d'água que faltava para ela desistir de absolutamente tudo. Outra questão: dinâmica familiar. Além do uso do determinado medicamento, que eu prefiro não falar o nome, até porque, né, eu tô começando agora a ter um pouquinho de resposta da plataforma, então eu quero tentar fazer os vídeos assim, com o mínimo possível de palavras que eu sei que pode acabar me prejudicando. Mas todo mundo já tá sabendo. Quem tá aqui olhando já deve ter visto outros vídeos, visto os noticiários, enfim. O uso dessa medicação, que já foi administrada em humanos, porém desde 1980 está proibida, parece ter sido incluído na vida não só da Didia, mas também do Ademar, do seu irmão, através da própria mãe.
O Ademar também parece ter um pouco mais de resistência, ou talvez por não ter problemas emocionais. Afinal de contas, eu vi alguns vídeos que, como mãe, aquilo dilacerou meu coração. Como é que uma mãe faz algo tão abominável com um filho? Ela filmava os dois quando eles estavam sob o efeito dessa medicação, e era uma coisa assim muito, muito difícil de ver. Em um deles, ela chega a mostrar no Ademar os ferimentos do local onde foi aplicado. Aí ela debocha dele, né, por não saber fazer o uso. Um outro vídeo, a Dídia estava irreconhecível. Esse vídeo eu acabei vendo sem áudio. Eu achei que ia ser muito forte, porque na descrição, né, falava dos barulhos que ela fazia. E ela estava tendo uma pré-convulsão, né? Eu já vi, né, em vídeos assim, pessoas terem convulsão, e imagino que aquilo que ela estava tendo era uma pré-convulsão ou uma convulsão mais leve. Mas diz que os sons emitidos pareciam aqueles sons que a gente ouve em filmes assim de exorcismos, filmados pela própria mãe, que enquanto fazia isso, debochava e zombava deles, também cantarolava e aparecia na frente do espelho se admirando. Então, se a gente viu aquilo e ficou chocado, você imagina quando a Dídia viu isso, estando fragilizada como ela estava, porque a base familiar, o apoio familiar é a coisa que mais importa num momento desses. E você vê que a tua própria mãe, além de te iniciar em algo tão mal, ainda debocha de você e posta para quem quiser ver. Eu não consigo nem imaginar o que ela sentiu. Uma outra questão é saúde pública. Quando entraram na casa, disseram que o odor que saía de lá era insuportável e até inexplicável, porque devia ter tanta coisa misturada que realmente, para identificar aquilo lá, imagino que só um perito especialista. Pessoas que ficam no uso de substâncias ilícitas, principalmente alucinógenas, né, onde a pessoa viaja por dias, o que vai acabar acontecendo? As necessidades orgânicas acabam sendo feitas ali mesmo, até nas roupas. Isso é sim uma questão de saúde pública. Além da Dídia, quem também sucumbiu ao uso, né, desse determinado medicamento foi Audrey Scott, que também era uma influenciadora, conheceu o Ademar, pelo que eu vi, foi na academia. Então, eles já provavelmente se conheciam de redes sociais e na academia se viram. Ele estava namorando, mas ele se apaixonou, né, pela Audrey e acabou terminando o relacionamento, e parece até que eles se casaram. Eu sei que eles tiveram um filhinho, a Audrey já tinha um filhinho e eles tiveram um outro filhinho. Eu não vou saber falar o sexo para vocês, mas isso também, né, não tem importância. A questão é que a Audrey também sucumbiu e a família dela fez de um tudo para ajudar. Inclusive, colocou ela numa clínica para que ela fizesse a desintoxicação. E o Ademar, quando ia visitar ela, levava a substância para ela. Tudo bem que ver uma pessoa passando por abstinência deve ser algo muito difícil. A família falou um pouquinho, então ela ficou violenta, teve vezes da família ir visitar e por causa da abstinência ela querer atacar, mas isso passa
E ele não, ele levava. Então parece até que não queria ver ela saudável, ela melhor. Uma outra questão que eu deixei assim mais pro finalzinho, porque eu acho até que é uma das mais importantes, porque é extremamente abrangente, é a indústria da beleza. É algo que a gente precisa tomar bastante cuidado. Algum tempo atrás, uma pessoa que estudava para esteticista, para manicure, para cabeleireira, ela se focava na sua profissão e estava ótimo. Hoje em dia, essas pessoas se tornam tão gananciosas que só esse nicho para elas não é o suficiente. Então elas acabam, né, ampliando os negócios. Vocês viram também nessa semana um jovem rapaz que perdeu a sua vida fazendo um peeling com a influencer Natália Becker. É um caso bastante complexo, porque ela já havia feito esse peeling, não sei se centenas ou milhares de vezes lá na clínica dela. Nunca aconteceu nada, porém, ela não tinha autorização legal para isso. Para ela fazer esse procedimento com o fenol, que é uma medicação muito forte, libera gases tóxicos, é necessário ter formação. E é necessário também que na sala do procedimento você tenha equipamentos para, no caso de alguma emergência, você poder socorrer a pessoa. E nesse quesito, estava tudo fora do controle. Tudo bem, ela realizou vários com sucesso, mas no caso dele deu problema e ela não tinha como socorrer, não sabia como socorrer. Bom, voltando, né? Família Cardoso era uma família que se dedicava quase que exclusivamente à beleza. Eles eram empresários, tinham uma rede de salão com 4 unidades, a Belle Femme, eram influencer, estavam sempre mostrando a vida, né? Treinando, mostrando beleza, mas a ganância acabou fazendo com que eles virassem personagens de um dos maiores escândalos do nosso país, porque além disso tudo que eu falei, eles tinham também um grupo religioso denominado Pai, Mãe e Vida. Nesse grupo religioso, que a gente nem sabe ao certo se de fato eles acreditavam nisso, ou se o uso das substâncias já tinha, né, destruído alguns neurônios e eles acreditavam. Eles se diziam ser a família santa. A Cleusimar era Maria, o Ademar era Jesus e a Dídia era Maria Madalena ou Maria de Magdala. Foi descoberto, acho que há uns 15 dias atrás, o Ademar procurou um cartório para se informar como funcionaria o casamento dele com a própria irmã. Eles se baseavam muito num livro que Jesus teve um relacionamento com a Maria Madalena ou Maria de Magdala. Ninguém tem provas disso. Eu vou ser bem honesta com vocês. Se eu soubesse que Jesus se apaixonou, teve um relacionamento com uma mulher, teve filhos, eu ia amar ele ainda mais do que eu amo. Porque essas 3 coisas, né? O relacionamento, o casamento, os filhos, são grandes desafios na nossa vida. Na realidade, eu acho que são os maiores desafios da nossa vida. E saber que o nosso mestre passou por isso e entende completamente quando a gente está passando por dificuldades com a família, seria, nossa, um
um grande alívio. Vocês me conhecem, eu não gosto de julgar. Só que acontece que eu tenho uma certa dificuldade de ficar com a língua dentro da minha boca quietinha, né? Ela se coça. E então eu vou especificar, gente, não é um julgamento, tá? O que eu tô falando a respeito de tudo isso. Mas acontece que eu tenho o direito de me chocar quando eu vejo coisas como é esse caso da Dídia. Esse grupo religioso, que foi também chamado de seita, não cabe a mim qual é a denominação. O que acontecia? As pessoas os seguiam porque essas pessoas que se dedicam muito, né, à beleza, elas têm bastante autoconfiança, autoestima. E quem não gosta, né, de estar perto de gente assim que eleva o astral? Mas eles instigavam as pessoas a fazer uso dessa substância ilícita, em especial porque ela é muito cara. Com a dependência dela, as pessoas acabavam usando de um tudo lá. Eles alegavam que aquilo ia te ajudar a entrar em transe, para você poder fazer a meditação e viajar para outras dimensões. Com isso, você alcançaria mais rapidamente, mais facilmente a tão almejada iluminação espiritual. Gente, olha se tem cabimento. A polícia, inclusive, já estava há algumas semanas investigando, né, o grupo religioso, a família. Porém, depois do que aconteceu com a Dídia, eles foram obrigados a agir e saiu, inclusive, prisões preventivas. A mãe, o irmão e 3 funcionários do salão. Primeiro 2, uma era gerente, uma maquiadora, eu não vou citar o nome delas também, que no ato da prisão, tanto da Cleusimar, quanto do Ademar, quanto das 2 meninas que trabalhavam no salão, você percebe que eles estão um pouco fora de si. Isso foi na quinta-feira passada. Na sexta-feira, mais um funcionário, me parece que também maquiador, ele se entrega para a polícia para auxiliar nas investigações. Acredito até que ele vá ganhar uns pontos com isso. Esses 3 funcionários, eles estão sendo investigados porque tudo indica que ficava a cargo deles fazer a compra e administrar nas pessoas que queriam experimentar a substância. Eu acho bastante desnecessário eu falar aqui para vocês tudo que a Dídia representava para o estado dela, porque vocês já devem ter ouvido isso em muitos lugares. Então, causou bastante tristeza mesmo. Sem contar nos seguidores, porque a gente acaba se afeiçoando. Às vezes assistindo série de TV ou até filmes, a gente acaba se afeiçoando a determinado personagem que a gente se emociona com coisas que acontecem com ele. Agora imagina uma pessoa pública, uma pessoa que às vezes as pessoas todos os dias iam lá olhar a postagem, ver vídeo, ouvir a voz. E tudo que eu vi demonstrou que ela era uma pessoa meiga, doce. Então é claro que causou muito sofrimento. Como eu acredito que vocês já viram muito isso, eu quis abordar uma temática diferente de todo esse acontecimento, que é basicamente uma autoanálise. Embora a gente viva num planeta imensamente maravilhoso, cheio de tudo que há de lindo pra gente ver, nós precisamos todos os dias ter cuidado com tudo. É muito triste. A cada
passo que a gente dá, a gente tem que estar atento. A cada pessoa que a gente conhece, a gente tem que estar atento. Então, a gente carrega uma bagagem bastante difícil. Mas, bora lutar, não deixar a peteca cair e acreditar que o que há de bom tá por vir. Em relação ao caso, a investigação, hoje eu tô contando uma coisa aqui para vocês. De repente, daqui 5 minutos já sai uma notícia diferente. Entrar a fundo na investigação é complicado, também porque, obviamente, está correndo em sigilo. O delegado Cícero Túlio disse que já identificou a clínica que está fazendo o fornecimento dessa medicação. Não adianta, né, você pegar uma erva daninha e cortar, né, com a tesoura. Se você não arrancar pela raiz, vai continuar acontecendo, vai continuar crescendo. Uma outra coisa que traz bastante decepção e tristeza, né? Profissionais que há um tempo atrás se formavam por amor aos bichinhos, hoje visam mais o lucro do que o bem-estar, né, desses anjinhos que ficam, né, soltando pelo na casa da gente, mas tudo bem, não tem problema, eu amo do mesmo jeito. Onde já se viu eles fazerem venda de um medicamento que é anestésico, analgésico para animais de grande porte para ser usado em seres humanos. Estando o proprietário dessa clínica provavelmente lúcido, sóbrio, saber que aquilo ia ser, de certa forma, empurrado em pessoas que estão em grande sofrimento, porque ninguém cai mais em conto de seita se não tiver praticamente no fundo do poço emocional. Então você agir de má fé com pessoas que estão tão vulneráveis é realmente de dilacerar nossa alma. Obviamente, não são todos os profissionais, mas não custa, né? Quando você vai fazer algum tipo de procedimento, dá uma avaliada, dá uma pesquisada na pessoa. Mergulhar de cabeça tá sendo perigoso. Toma cuidado, avalia antes. Toma cuidado, né, com esses grupos religiosos que induzem você a fazer coisas que a gente está cansado de saber que é errado. Quer conhecer? De repente você já frequentou, né, várias denominações, nenhuma te trouxe a paz que você esperava. Tudo bem, vai conhecer. Mas, né, usa o cérebro. Se eles pregam para você usar coisas que são ilícitas, já fica com o pé atrás, né? Porque não é uma coisa legal. Olha, gente, é só a minha humilde opinião, mas eu sou a favor sempre do equilíbrio. Eu acredito que tudo que é extremo não é bacana, faz mal. Às vezes dá certo para um, dá certo para outro, mas umas ou outras vão acabar saindo prejudicadas. Hoje é isso, gente. Tendo mais novidades, obviamente, né? Eu volto para contar para vocês, nem que seja num shorts. E vamos tentar tirar alguma lição, né, dessa tragédia, desse escândalo que está acontecendo no nosso país. Valeu, obrigada, espero que vocês entendam, né, que a segunda parte do nosso vídeo vai demorar um pouquinho mais, mas eu prometo que rapidinho eu já tô postando. Obrigada, gente, mais uma vez por ficarem aqui comigo.